Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Mergulho Profundo. Eu sou o seu anfitrião hoje e a missão para a nossa análise é, digamos que é explorar um aspecto fascinante, porém silenciosamente perigoso da mente humana, o mundo da habituação. Olá! É um privilégio enorme participar de mais esta exploração. E a habituação é realmente um daqueles temas que mexem com a gente, né? Exatamente. Nós temos em mãos as ideias centrais de uma obra recém-lançada, incrivelmente provocativa, chamada Look Again, ou Olhe Novamente. É dos autores Tal Sharot e Cass Sunstein. O objetivo desta nossa sessão aqui no Café Filosófico é tentar compreender um mecanismo biológico implacável. E que mecanismo, viu? Estamos falando de como o cérebro humano se acostuma rapidamente com absolutamente tudo ao redor. Tudo mesmo. Sim, desde o luxo mais exuberante, a alegria mais pura, até o sofrimento mais profundo e os ambientes mais corruptos possíveis. Nós vamos tentar desvendar como desativar esse piloto automático que, no fim das contas, nos anestesia perante a própria existência. Com certeza. E quando esse tema é realmente compreendido, ele altera a textura de como nós vivenciamos o dia a dia. É fundamental darmos espaço para que essa reflexão flua sem pressa, sabe? Valorizando a profundidade de cada descoberta. No fundo, falar sobre habituação é falar sobre como evitar que os dias simplesmente escorram pelas mãos, num estado de dormência. Nossa, perfeitamente colocado. E antes de entrarmos de cabeça nesse universo todo, eu deixo aqui um lembrete muito natural para quem nos acompanha. Se as reflexões desta nossa análise profunda tocarem a mente ou o coração de quem está do outro lado, nós pedimos que apoiem a nossa missão no Café Filosófico curtindo e compartilhando este áudio. É uma forma muito simples, né, mas muito poderosa de fazer com que mais pessoas possam despertar dessa anestesia cotidiana e se juntar a nós nessa busca por mais clareza. Sem dúvida, porque o conhecimento ganha vida de verdade quando é partilhado. Bom, para iniciar nossa jornada, a gente precisa estabelecer uma premissa básica. O nosso sistema nervoso foi primariamente desenhado para se adaptar. Exato. É um mecanismo puramente evolutivo de sobrevivência. Imaginemos a experiência de mudar para um país totalmente diferente, com um idioma novo, uma cultura estranha, ou começar um trabalho de altíssima complexidade. Nas primeiras semanas, a sensação é de choque absoluto, né? Parece impossível dar conta. A pessoa fica completamente sobrecarregada, os sentidos ficam todos em alerta máximo. Mas a ciência mostra que, num período que varia ali de 3 a 6 meses, a mente simplesmente se ajusta. Tudo vira rotina. É um mecanismo maravilhoso, claro. Mas o livro alerta para o lado sombrio disso. A gente se acostuma com o bom, mas também com o que é tóxico, como um relacionamento ruim ou um ambiente de trabalho terrível. E a passagem do tempo fica completamente anestesiada. É como se a biologia desligasse o estímulo para economizar energia. Sim, e para provar como isso é físico, os autores trazem um estudo da Tal Sharot sobre a ilusão da fofura. Achei isso incrível. A pesquisa mostrava a foto de um bebê ou de um cachorrinho encantador 10 vezes seguidas para uma pessoa. Ah, esse estudo é sensacional. O que é fascinante aqui é que a resposta verbal das pessoas não correspondia à realidade física. Porque verbalmente a pessoa continuava dando nota 10 em fofura até a 10ª vez, certo? Isso, exatamente. Mas enquanto as pessoas afirmavam que a imagem continuava maravilhosa, os pesquisadores estavam medindo as microexpressões faciais delas. E os dados revelaram algo muito revelador. Os músculos do rosto, especificamente aqueles ao redor dos olhos e da boca... Aqueles que se contraem involuntariamente quando a gente sorri de verdade, né? Perfeito, esses mesmos. Eles simplesmente param de reagir após algumas poucas exposições. O corpo cessa de sentir a emoção. A mente relata que a imagem é fofa por uma convenção puramente intelectual, baseada na memória daquele primeiro impacto. Mas o sistema emocional já está dormente. Essa dissociação profunda entre o que o intelecto diz e o que o corpo sente é a essência da habituação. Isso lança uma luz imensa sobre como nós percebemos o tempo e a nossa própria vida.
E me faz pensar naqueles dados sobre a famosa curva em U da felicidade que o material traz. Essa curva explica muita coisa sobre o comportamento humano. Descobriu-se que a sensação de insatisfação existencial atinge o pico absoluto na meia-idade, geralmente ali entre os 47 e os 50 anos, na grande maioria das culturas. Há um mito social forte de que a vida apenas piora com o envelhecimento, mas os dados globais mostram que, após os 60 anos, a felicidade volta a subir substancialmente, pressupondo, claro, a ausência de doenças graves. Como é que a gente explica essa curva? Sabe, essa constatação exige uma compaixão enorme por essa fase específica da vida humana. O período entre os 40 e poucos e os 50 anos costuma ser o ápice das responsabilidades e da sobrecarga. Mas é, acima de tudo, o momento em que a habituação se consolida de forma mais agressiva. Como um acúmulo de rotinas que pesam. Exato. As grandes paixões da juventude tornaram-se rotina. Os sucessos profissionais viraram apenas obrigações diárias para pagar boletos, digamos assim. Entender que o que popularmente chamamos de crise da meia-idade é frequentemente o clímax da habituação ao estresse muda tudo. Ao cruzar a barreira dos 60 anos, ocorre uma mudança de perspectiva, uma aceitação serena das fases da angústia. E as pequenas coisas voltam a ganhar relevância, não é? Com certeza. Saber dessa curva em U deveria trazer um conforto imenso durante essas noites escuras da alma na meia-idade. É uma fase de adaptação e de pico de habituação, não um declínio permanente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Diante dessa tendência neurológica de perder o encantamento com a rotina, surge um debate econômico e emocional gigantesco, onde nós devemos investir tempo e dinheiro para combater essa anestesia. O clássico dilema entre ter e ser. Exato! A resposta no livro se divide entre comprar coisas como geladeiras, relógios, carros de luxo ou investir em experiências, como viagens e concertos. O psicólogo Thomas Gilovich, que é muito citado no material, defende que as experiências vencem sempre. E os motivos são fascinantes, porque eles quebram a lógica materialista que a gente aprende desde cedo. Sim, experiências promovem conexões sociais, porque as pessoas amam contar histórias. Além disso, elas formam a identidade. Ninguém constrói o caráter baseado na televisão de 60 polegadas que comprou, mas sim nos lugares que visitou, nas culturas que conheceu. E claro, a inveja diminui muito, porque é fácil comparar o tamanho de um carro, mas é impossível comparar de forma quantitativa um pôr do sol na praia com uma visita ao museu. Sabe, essa distinção é o pilar da economia da felicidade. Os bens materiais sofrem uma relação cruel com a habituação. Um celular de última geração tem o seu pico de alegria no exato momento em que sai da caixa. Aquele cheirinho de novo. Dura muito pouco. Semanas depois, ele é apenas um pedaço de vidro e metal que serve para mandar mensagens. As experiências operam de forma inversa. Elas amadurecem na memória. E ainda existe o conceito da tragédia da surpresa negativa com as coisas materiais. Como assim tragédia da surpresa negativa? É simples. Quando uma geladeira quebra, o resultado é pura frustração amarga e estresse logístico. Em contrapartida, quando uma viagem enfrenta imprevistos, uma mala extraviada, um voo que atrasou horrores... Aquela confusão no aeroporto que ninguém quer passar na hora. Exatamente. Essa frustração momentânea se converte quase invariavelmente numa história engraçada. Transforma-se numa anedota de resiliência para partilhar em jantares. A experiência transcende o erro. O objeto material, não. Fantástico. E essa dinâmica inevitavelmente deságua no território mais frágil de todos para nós, que são as relações amorosas. O dilema é muito claro. O que fazer quando a habituação atinge o amor? Esse é um ponto delicadíssimo, onde muita gente sofre sem entender a biologia por trás. Os autores trazem as reflexões da psicoterapeuta Esther Perel, e ela usa uma metáfora brilhante. Ela descreve que muitos casamentos começam na vibrante e romântica Paris da França, cheia de descobertas, de paixão, e com o tempo terminam na minúscula e monótona cidade de Paris, em Idaho. Que é um local real, né? Mais pacato e sem qualquer glamour lá nos Estados Unidos. O nome da cidade é o mesmo, mas a paisagem mudou completamente. Sim. A grande pergunta é como a gente evita essa passagem só de ida para Idaho.
A metáfora da Perel é dolorosamente precisa. Quando duas pessoas fundem as suas rotinas ao ponto de compartilharem absolutamente todos os detalhes, anulando qualquer espaço individual, o relacionamento perde o que é descrito como o pó de pirlim-pim-pim, a magia do mistério. Fica tudo previsível demais. O desejo amoroso necessita de uma distância saudável para poder respirar. A previsibilidade total é o combustível da habituação. A solução contra esse torpor conjugal não é o conflito destrutivo, mas a introdução consciente de pausas estruturadas. Cultivar interesses separados, por exemplo? Sim, ter ciclos de amizade inteiramente separados. A prática das staycations também ajuda muito. Férias em que as pessoas desconectam do mundo externo e tiram um tempo de repouso, às vezes até em ambientes separados dentro da própria rotina. Dar ao cérebro a chance de sentir falta do outro desabitua o sistema nervoso daquela presença constante. Isso permite enxergar a pessoa parceira com olhos renovados. E por falar em enxergar com olhos renovados, a forma como nós consumimos informação também dita o ritmo da nossa habituação. O livro detalha um estudo feito com o rastreamento da navegação de usuários na Wikipédia. E eles dividem as pessoas em 2 perfis de curiosidade. Achei isso muito curioso. É uma análise muito perspicaz de como a gente busca o tédio ou foge dele. Nós temos os caçadores, que operam no estilo de foco extremo, tipo o Warren Buffett. Eles mergulham num único tema. Começam, por exemplo, lendo sobre a história moderna na Wikipedia, aí clicam num artigo sobre a Segunda Guerra Mundial, entram no Holocausto e vão descendo até as raízes complexas e históricas do sionismo. É um funil muito profundo. O interesse vai se estreitando e se aprofundando cada vez mais. Exato. E do outro lado nós temos os exploradores, num estilo de conexões amplas, tipo Bill Gates. Eles saltam aleatoriamente. Começam lendo sobre física quântica, pulam para os impactos culturais do movimento Me Too e de repente terminam num artigo sobre a infraestrutura de escolas primárias no Japão. Qual é a grande diferença emocional entre esses perfis? A diferença reside na relação íntima com o tédio. Os exploradores, justamente por terem essa curiosidade ampla e saltitante, habituam-se às novidades de forma muito mais rápida. O limiar de estímulo deles é exigente. Eles precisam de injeções constantes e variadas de assuntos diferentes para não sentirem o peso do tédio existencial. Faz sentido. O cérebro pede novidade constante. Já os caçadores encontram um universo infindável escavando as camadas de um mesmo território, o que faz com que a habituação demore muito mais a se instalar. Entender o próprio perfil é crucial para saber por que certos ambientes de trabalho ou projetos se tornam insuportavelmente monótonos para algumas pessoas, enquanto continuam fascinantes para outras. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Como é possível manter o brilho pela vida sem ter que mudar de carreira ou saltar de paraquedas todos os meses? Dólares. Isso é tocante. Muito. O estudo forneceu $5 diários a um grupo de pessoas durante vários dias. Metade foi instruída a gastar o dinheiro consigo mesma. No início, claro, comprar um café gerava muita alegria. Mas no 5º dia, a felicidade em gastar aqueles $5 simplesmente despencou para 0. A habituação venceu. E a outra metade? A outra metade foi instruída a usar o mesmo valor para presentear outra pessoa diariamente. E o resultado é belíssimo. O calor no coração, aquela alegria genuína, manteve-se intacta do primeiro ao último dia. Por que a generosidade não sofre habituação? Biologicamente falando, a generosidade possui uma imunidade formidável ao tédio. Quando o foco do consumo é o próprio prazer, o cérebro mapeia rapidamente o circuito de recompensa. A liberação de dopamina estabiliza e o ato torna-se previsível. Contudo, quando o benefício é direcionado a outro ser humano, o retorno nunca é estandartizado. As reações das pessoas são sempre uma surpresa, né? Perfeito. Um sorriso genuíno, uma palavra de surpresa, a gratidão nos olhos da outra pessoa, são reações imprevistas. A novidade está embutida na resposta do outro. Portanto, ser generoso não é apenas um padrão ético elevado.
É a tática científica mais robusta para manter a própria capacidade de sentir alegria em alta ao longo do tempo. Certo. Vamos desempacotar isso entrando numa esfera um pouco mais complexa agora. E quanto essa força gravitacional da habitação nos paralisa de tal forma que nos impede de tomar atitudes cruciais na vida? O estudo do economista Steven Levitt, conhecido pelo trabalho em Freakonomics, ilustra isso perfeitamente. Ele reuniu mais de 22 mil pessoas que enfrentavam dilemas de altíssimo impacto. Dilemas reais e pesados, né? Sim, perguntas como: devo pedir demissão num emprego de anos? Termino um namoro de longo prazo? Mudo de país? A ferramenta que ele ofereceu a essas pessoas era surreal. Um site que jogava uma moeda virtual, cara ou coroa. A instrução era agir rigorosamente de acordo com o resultado. Confiar o próprio destino a um cara ou coroa virtual. Exato. O que aconteceu com quem confiou numa moeda para definir a própria vida? Emergiram. Primeiro, uma quantidade enorme de pessoas realmente obedeceu à moeda para decisões gigantescas. O que já é chocante por si só. Sim, mas o segundo ponto é o mais vital. Do ponto de vista estatístico, as pessoas a quem a moeda mandou agir, ou seja, pedir as contas, mudar de ares, terminar a relação, estavam significativamente mais felizes e resolvidas do que aquelas a quem a moeda mandou manter tudo como estava. Os dados não mentem. O medo de agir era pior do que a própria ação. E a reflexão profunda que extraímos daqui pede muita compaixão. Para quem se encontra hoje sofrendo numa encruzilhada, paralisado, é preciso entender que a inércia, na esmagadora maioria das vezes, não é sinal de prudência. É apenas a habituação agindo. Ficar parado é apenas o cérebro escolhendo um sofrimento já mapeado, em vez de enfrentar o mistério de um cenário novo. A habituação nos faz preferir uma dor constante a um risco desconhecido. Agir, mesmo que o resultado seja incerto, quebra esse ciclo de dormência. Evidentemente, a lição não é basear a vida num cara ou coroa, mas perceber que a hesitação profunda é frequentemente uma ilusão criada pelo nosso próprio sistema nervoso. Mudando um pouco a marcha das nossas engrenagens, nós precisamos investigar como a habituação afeta não apenas a coragem, mas também o nosso compasso moral. É possível acostumar-se com a desonestidade. Sem dúvida alguma. E de forma assustadoramente rápida. Antes de entrarmos nos dados, eu faço aqui um parênteses importantíssimo para quem nos ouve. Ao abordarmos esses estudos sobre corrupção política, ou mais à frente sobre extremismo nas redes sociais, o nosso compromisso aqui é com a total imparcialidade. A intenção não é defender espectros ideológicos de esquerda ou direita, mas reportar com exatidão o que as pesquisas apontam, certo? Fundamental esse aviso. A ciência não tem lado partidário. Dito isso, os autores citam um experimento na Espanha com 816 prefeitos. Foi solicitado a eles que jogassem uma moeda e relatassem o resultado de forma privada para ganhar uma recompensa financeira caso saísse cara. Uma tarefa simples e baseada na honra. A probabilidade matemática dita que deveria ficar perto dos 50%. Porém, 68% dos prefeitos relataram ter tirado cara. E o mais estarrecedor, estatisticamente, os que mais mentiram eram justamente os políticos que haviam ganhado eleições de maior porte. Se nós conectarmos isso a um panorama maior, nos deparamos com o sombrio conceito da ladeira escorregadia, ou slippery slope. A biologia da fraude é progressiva. Como assim, progressiva? Ela cresce aos poucos. Exatamente. Quando uma pessoa é exposta a uma recompensa gigante por um ato antiético logo de cara, o sobressalto moral da amígdala cerebral a faz recuar. A culpa grita alto. Mas quando as recompensas começam minúsculas, com alguns centavos ou pequenos favores, e aumentam gradualmente, o cérebro habitua-se ao delito leve. O alarme ético é silenciado. Foi exatamente assim que nasceram escândalos históricos recentes. O livro menciona o caso da Elizabeth Holmes, na empresa Theranos, que começou alterando dados ínfimos de testes de sangue, coisas pequenas, e culminou numa fraude bilionária com maquinários inteiros que sequer funcionavam. Ou o caso daquele cientista, o Diederik Stapel,
Sim, o Stapel começou ajustando uma pequena resposta num questionário e terminou forjando dezenas de estudos acadêmicos inteiros. O crime colossal é sempre filho de uma mentira minúscula que foi normalizada. E essa ideia de normalizar o que é prejudicial nos leva diretamente ao impacto das redes sociais. Tem um estudo marcante no livro que recompensou universitários com pouco mais de $100 para desativarem o Facebook por um mês. E lembrando novamente a nossa neutralidade na análise, os resultados foram claríssimos. O afastamento gerou um aumento substancial na felicidade, comparável a ganhar um bônus de $30 mil no salário anual. É um ganho de bem-estar impressionante para apenas 30 dias. Muito impressionante. Houve também uma notável diminuição na aderência a visões extremistas e uma melhoria na conexão familiar. Mas o veneno silencioso dessa história é que, assim que os 30 dias acabaram e o pagamento de $100 cessou, a imensa maioria dos estudantes correu para reativar as contas imediatamente. O que confirma o poder formidável desse vício algorítmico. É a ilustração perfeita de como um ambiente digital projetado para reter atenção destrói a nossa autonomia. O livro elabora uma reflexão muito provocativa sobre isso. A desinformação ganha força porque nós compartilhamos aquilo que ecoa e fortalece as nossas tribos emocionais, não o que carrega a verdade. O famoso viés de confirmação potencializado. O algoritmo prospera na raiva habituada. Se as plataformas alterassem a interface, colocando um botão para preciso e confiável separado do clássico botão de gostei, a dinâmica mudaria. A mera fricção de ter que avaliar a veracidade antes de compartilhar quebraria o que chamamos de ilusão da verdade. Que é o fenômeno onde a repetição constante de uma mentira faz o cérebro aceitá-la como familiar e logo como verdadeira, certo? Exato. Um perigo monumental para a sociedade atual. Isso reforça o quão urgente é quebrar paradigmas. E, voltando à esfera do dia a dia físico, a ciência aponta que alterar o ambiente ao nosso redor é uma das formas mais agressivas de destroçar a habituação e gerar picos de criatividade. O livro menciona o atleta Richard Fosbury, que revolucionou o salto em altura nas Olimpíadas com o seu famoso Fosbury Flop. Essa história é fantástica para ilustrar a quebra de padrão. Enquanto todo o planeta tentava pular a barra de frente, ele simplesmente quebrou o padrão visual e físico e pulou de costas, dominando o esporte. Além disso, os autores trazem que viver no exterior, forçando a mente a lidar com ruas, cheiros e idiomas não familiares, ajuda imensamente a resolver quebra-cabeças complexos, como o clássico problema da vela de Dunker. Ah, o problema da vela. Um clássico da psicologia cognitiva. Para quem não conhece, o teste dá às pessoas uma vela, fósforos e uma caixa cheia de taxinhas, e pede que fixem a vela na parede sem pingar cera no chão. Como viver num ambiente desconhecido ajuda as pessoas a resolverem isso. O problema da vela de Dunker, médico e psicologia chama de fixação funcional. A maioria das pessoas tenta usar as taxinhas para prender a vela diretamente na parede ou derrete a cera para colar, falhando miseravelmente. Elas enxergam a caixa de taxinhas apenas como um recipiente para as taxinhas. Perfeito. A solução criativa é esvaziar a caixa, prender a caixa vazia na parede com as taxinhas e usá-la como uma prateleira para apoiar a vela. Pessoas que viveram no exterior e foram expostas a usos diferentes e inesperados para objetos comuns perdem essa fixação funcional com muito mais facilidade. O cérebro delas desabituou-se de ver o mundo de uma forma engessada. Isso é tão orgânico, tão físico, que até o simples ato de levantar de uma cadeira de escritório e começar a andar numa esteira fornece uma janela de criatividade de cerca de 6 minutos, até o corpo se adaptar à nova posição e a habituação retornar. Isso é incrível. A simples mudança biomecânica já altera o pensamento cognitivo na hora. Exatamente. E isso levanta uma questão importantíssima sobre o risco de não correr riscos. Um dos maiores exemplos disso ocorreu na Suécia, em 1967, no evento conhecido como Dagen H. Quando eles mudaram o sentido do trânsito. O país decidiu mudar o lado da direção no trânsito, passando da esquerda para a direita, da noite para o dia. Especialistas de tráfego previam o caos absoluto, um banho de sangue nas estradas. E o que aconteceu na realidade?
Os acidentes despencaram drasticamente nos meses seguintes. Porque ninguém estava no piloto automático. O perigo iminente de dirigir no lado errado quebrou a habituação dos motoristas. Eles saíram do transe e passaram a prestar atenção milimétrica a cada curva. Isso deságua na filosofia quase paradoxal do paradoxo do cirurgião. Um médico que não comete um único erro há longos anos pode, num dado momento, ser mais letal do que um cirurgião que cometeu uma leve falha técnica uns meses antes. O primeiro profissional está anestesiado pela própria perfeição. O segundo está em estado de alerta máximo e recalibrado para o cuidado extremo. Às vezes, pequenos reveses são necessários para recalibrar o nosso senso de cuidado. E aproveitando essa desconstrução de ideias estabelecidas, é maravilhoso como a ciência desmente aquele famoso mito do sapo na água fervente. Todo mundo já ouviu a crença popular de que se colocarmos um sapo numa panela e formos aquecendo a água lentamente, ele se acostuma a até morrer cozido. O livro faz questão de sublinhar que isso é biologicamente falso. O sapo pula fora quando a temperatura fica insuportável. Nós, seres humanos, é que somos as únicas criaturas capazes de permanecer atolados numa panela emocional fervente, racionalizando o sofrimento. Uma analogia dura, mas extremamente necessária. Para fechar o arco da nossa reflexão hoje, é fundamental cristalizar que o grande inimigo de uma vida ética e plena não é de forma alguma a catástrofe estrondosa. O vilão é o entorpecimento silencioso. É a erosão gradual da nossa capacidade de sentir empatia, indignação e alegria. Manter a chama acesa no amor, a bússola ética no trabalho e a curiosidade pela vida, nós precisamos intencionalmente abraçar a novidade, acolher o desconforto e quebrar os ciclos do cotidiano. Esse é o resumo perfeito da vasta jornada filosófica que trilhamos hoje. Descobrimos que a habituação, embora seja um escudo vital para suportar transições difíceis no início, atua como uma neblina que ofusca o brilho de quase tudo se não estivermos vigilantes. Para evitar que os dias passem em branco, é imperativo introduzir pausas intencionais, surpresas e até mesmo pequenas mudanças de ambiente na nossa rotina. O pensamento crítico é o que nos permite continuar enxergando. Mais uma vez, nós convidamos imensamente quem acompanha este espaço a curtir este material e partilhar estas ideias com o mundo. Expandir este debate no Café Filosófico é essencial para que possamos juntos manter os olhos bem abertos diante das armadilhas da mente. Eu deixo aqui um último pensamento para ecoar silenciosamente na mente de cada um, inspirado em notas complementares desta nossa exploração. Uma provocação final. Séculos atrás, marinheiros sofriam mortes agonizantes por escorbuto pela simples falta de uma vitamina. Cirurgias eram realizadas com instrumentos rudimentares e dor dilacerante devido à ausência total de anestesia. Hoje, nós consideramos os avanços médicos e tecnológicos como completamente garantidos. Se o cérebro humano se adapta a absolutamente tudo, fazendo com que o milagroso se torne banal, qual grande maravilha invisível cerca a vida de cada um de nós agora mesmo? Escondida sobre o véu da repetição. Esperando pacientemente para ser novamente notada. Fica aqui a nossa reflexão serena, muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise profunda.